É, nação flamenguista, né? Confronto definido, né? Flamengo Internacional. Baldasso estava no programa bem animado para o sorteio, né? Mas quando ele soube ao vivo que o confronto era justamente contra o Flamengo, a casa caiu, né? E parece, né, que alguns já jogaram até a toalha, né? Pois é, pessoal, a imprensa gaúcha, claro, Baldasso vinha fazendo vários elogios, que o Inter não perdeu para o Flamengo, né, no Maracanã, mas quando saiu a decisão e o resultado aí do sorteio da Libertadores ao vivo, aí, pessoal, os gaúchos os gaúchos caíram na real, principalmente o Baldasso, né? Flamengo pegando o Internacional, é um confronto duro, sem sombra de dúvida, mas eu acho que o Flamengo tem grandes possibilidades de passar pelo Internacional. E se passar pelo Internacional, eu creio que vai passar, vencendo os dois jogos. O Flamengo tem grande possibilidade de ir até a final, até porque esse lado da chave aqui é menos complicado, né? E o que será que Baldasso falou antes do sorteio? Na verdade, foi durante o programa, né? Ele vinha falando, quando ele soube que pegou o Flamengo, aí, inclusive, os gremistas, né, que estavam no programa, desmascarou o Baldasso, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Eu quero aqui deixar créditos ao vídeo, onde é o canal Debate Raiz, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Tem várias coisas, mas isso também tem que ser sublinhado, o joga quando quer. O Diogo Rossi fala que nos últimos 2 meses foi eventual quando o Inter jogou bem, mas o eventual ser nos jogos mais decisivos não é coincidência. Esta é a prova que esse time quando quer joga. Porque os jogos contra o Nacional no Uruguai e contra o Bahia no Beira-Rio eram jogos dificílimos e o Internacional jogou bem. Se o Internacional tivesse feito 2 boas partidas nos últimos 2 meses contra o Sport Recife, que é fraco, e o outro que é fraco, aí tudo bem. Mas quando pega qualidade não ganha, Botafogo. Não, quando pega qualidade. Pegou o Botafogo, não ganhou, pegou o Palmeiras, não ganhou, pegou o Flamengo, não ganhou. Tu quer jogo mais difícil que pegar o Nacional no Uruguai e o Bahia em Porto Alegre, que vocês dizem que é melhor que o Inter? Tudo bem, mas aí tu tá te apegando que a gente não acha. Eu não tô me apegando. Vez que bate qualidade com qualidade, o Inter não ganha. Não, bate qualidade com qualidade, eu empatei com o Flamengo no Maracanã e joguei melhor que o Palmeiras no Beira-Rio. Não. Tu tá concordando comigo? Quando bate qualidade, não ganha. Eu já peguei os 2 melhores times do Brasil e não fui pior do que eles. Tá concordando comigo? Tu não ganhou de nenhum deles. Concordando. Eu acabei de dizer isso. Não ganhar do Flamengo no Maracanã não é um demérito, né? Não é demérito. Bate qualidade com qualidade, não ganha. Gente, tu tá concordando comigo? Perdeu pro Palmeiras, empatou com o Flamengo, foi goleado pelo Botafogo. Vamos lá. Assim, o Inter é um bom time, tá? Não caiam nessa, vocês que estão em casa. Não, porque se vocês em casa caírem nessa de que é tudo uma porcaria no time do Internacional, a gente vai estar desvirtuando pro outro caminho. Pela tua que tá tudo bem. Que é tudo que o Bagé e o Diogo Rossi querem. Não é isso. Fizeram o primeiro jogo bom do ano e estão com esse discurso aqui agora. Nós nem então assim, a gente tá apontando coisas que tu não aponta, que tu acha que tá tudo bem e não tá bem. Bom, eu tenho direito de achar o que eu quero, né? Não, eu tenho direito de discordar de ti, o debate. Não é o teu canal. Não, tudo bem. Aqui é o debate raiz. Tu não tá dando tua opinião, tá falando da minha. Não, mas eu debate assim. Tá bem. Se eu falar só da minha, eu não dou opinião. O Inter, porque assim, a gente tem que cobrar muito isso. Tem que cobrar muito do contexto do Inter, e não é só jogadores, também do técnico, do D'Alessandro. A gente tem que cobrar que esse time se desmobiliza. Que esse time começou a maioria dos jogos nos últimos 2 meses perdendo. Porque tá desconcentrado. O Roger falou sobre isso, falta de concentração, como se fosse só dar explicação. Não, senhor. Isso é um problema. Agora, as outras coisas. Vamos lá. Eu quero falar também de uma questão técnica. O Internacional colocou em campo ontem um lateral esquerdo, que é o reserva do Bernabé, que tem lesão grau 3. Graças a Deus tem uma parada FIFA, porque o Bernabé vai passar 2 meses fora, tá? O lateral esquerdo que o Internacional contratou para ser o reserva do Bernabé fez o René ontem, pareceu o Roberto Carlos. Sabe quem é que referendou a contratação dele? Né? Sabe quem é que referendou? O técnico do Esporte Clube Internacional, Roger Machado. Tá, e por que tu me joga, Roger? E aí é culpa do treinador. Continua insistindo no jogador que não dá resposta. Agora, eu acho um desserviço pro Internacional a gente chegar à conclusão que no jogo de ontem o Inter mostrou que não tem nada e que ninguém presta no time do Inter. Porque aí nós vamos estar desvirtuando a cobrança que tem que acontecer de um time que nos principais jogos da temporada, quando decidiu o Campeonato Gaúcho, quando decidiu o Libertadores, quando decidiu o Copa do Brasil, jogou bem. Por quê? Coincidência? Claro que não. Esse é o potencial do
do Inter. O problema é que esse time escolhe o jogo pra jogar. E isso é um absurdo. Baldasso, é tão desserviço quem aniquila o time do Internacional e te fala assim, viu? Não tem nada, tem que contratar um time novo, tem que mandar todo mundo embora. É tão desserviço quando o time vai bem contra o Bahia, chega a dizer, este time é melhor que o Flamengo, esse time vai disputar todos os títulos. Não, o radicalismo, ele é desserviço para um lado ou para o outro, Baldasso. Tu me desculpa da tua divergência, eu divergi de ti assim, mas é isso, Baldasso. O Internacional contra o Bahia, que fez uma partida de exceção, não é um time em condições hoje de encarar Flamengo e Palmeiras. O Internacional que ontem perdeu não é um time desgraçado que será rebaixado. Agora, se o Internacional não olhar para a sua realidade, se o Inter não achar que ele corre risco, se o Inter ficar com esse discurso de se ocupa, quando quiser eu sei apresentar o programa, tá? Eu não preciso me preparar, eu chego aqui um minuto antes, eu não leio texto nenhum, eu não sei nem o nome dos debatedores, que vai sair um baita programa. Não vai funcionar e vai cair, tá? Ok. E vai cair. Eu concordo contigo. Se ficar assim, vai cair. Uma hora com esse negócio de jogar quando quer, vai dar problema. Eu tenho toda certeza que isso. Agora, eu sei que o potencial do Internacional é para disputar os títulos. O amigo fala que não tem condição de pegar o Flamengo e o Palmeiras. Gostaria de lembrar, talvez o amigo tenha esquecido. O Inter já pegou o Flamengo e o Palmeiras. O Inter já pegou. Vocês viram os jogos? Vocês viram os jogos? Vocês viram os jogos? Não, tá bem. Não é, Meneghetti. É que tu tá dizendo que o Inter não tem condições de pegar o Flamengo e o Palmeiras. Atenção, sorteio da Libertadores em andamento, Inter e Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Daqui a pouco eu passo a chave do Inter, a sequência. O carro, Inter e Flamengo. Primeiro jogo no Maracanã. Maracanã, provavelmente dia 13 de agosto, jogo de volta do Beira-Rio, dia 20 de agosto. É inacreditável. Não interessa o lugar. É inacreditável. Vai passar. Lembrar este programa aqui, o amigo tá bem feliz, hein? Que coisa. Este programa aqui disse que o Internacional era melhor pro Inter pegar o Flamengo. Este programa aqui disse. Vamos lá. É que eu acho que a gente... A classificação do Inter não precisa repercutir com os gremistas. Eu gostaria de falar sobre o que eu acho do adversário. É que nós vamos... Definido o adversário do Inter, vamos repercutir com os gremistas o que eles acharam. Eu não sou gremista, É isso. Eu não sou gremista, então vou pedir a prioridade, vem pra mim. Vem pra mim. É verdadeira. Vem pra mim. Inter classificado para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Então eu também acho. Se fosse um time mequetrefe, o Inter já estava eliminado. Acho. Como é Flamengo, se fosse River, tá nas quartas, classificou. Eu também acho que o Inter tem total condição de enfrentar o Flamengo, já enfrentamos neste ano e mostramos que temos condição disso. Agora, é um puta de um azar, né? Cara, nós pegamos a pior opção que poderia pegar. Nós pegamos o time mais forte entre todas as possibilidades. Infelizmente, o Universitário do Peru. Se fosse o Universitário do Peru, tinha caído. Infelizmente, o Internacional vai pegar na próxima fase da Libertadores o único time que é do tamanho e da força do Inter. Todos os outros eram menores. Semana passada, o mesmo comunicador garantiu que era melhor. Baldasso, é óbvio que não está proibido. O Inter pode chegar, pegar o Flamengo e tocar 5-0 no primeiro jogo e 7-0 no segundo. Isso é futebol. O que a gente está questionando aqui é uma outra coisa. Aí tu te perde tanto que quando apela aos gremistas, bom, então agora quando a gente falar de Grêmio, por favor, o Baldasso fica quieto, ele também não pode falar. Pelo amor de Deus, para com essa doença. O seguinte, em primeiro lugar, para os nossos editores, Pedro Reis, Paulo Pires, recortem a opinião do JB e depois não me vem com a desculpa de dizer o seguinte, olha, não, mas é que se o treinador não fizesse isso, não fizesse aquilo, não, ele está dizendo que o Internacional já está classificado. Eu não acho isso, eu acho que é uma encrenca. Eu preferia pegar, por exemplo, o Criciúma, com 2 jogos no Beira-Rio, o Inter jogando por 2 empates, ou podendo perder o segundo jogo por um gol de diferença. Eu queria pegar assim. 7 ou 8 bacana. Eu prefiro pegar o cara bobo, o Criciúma, o Lanús, qualquer time fraco. Eu preferia pegar qualquer time fraco. O JB prefere pegar o Flamengo. Beleza. E ele já está dizendo que o Inter está classificado. Não me vem depois falar assim, mas é que não jogou o fulano. Aliás, o Arrascaeta está fora do primeiro jogo. No Rio de Janeiro está suspenso, né? O Arrascaeta está suspenso. Isso é um complicador. É um complicador. O Diogo estava pesquisando aqui. O Diogo já deve ter tudo. O Inter
vai ter mais facilidade ainda, já que é fácil, né? Deixa eu dizer uma coisa, a informação incompleta. Já saiu, Paulinho, o adversário do Grêmio na Libertadores, no sorteio? Já tem? Já saiu. Da Libertadores não, daqui a pouco eu falo. Aí Não, era só uma dúvida que eu tinha. Aí apela, não dá. Debater, sabe que agora eu tô treinando, as minhas netas, elas gostam de surf. Elas são naturistas, tal, moram na praia. Eu tô treinando elas para debater futebol com elas, porque eu vou ser mais proveitoso no debate com elas do que com o Baldasso. Hoje à tarde tem sorteio também da Copa do Brasil. O Inter vai conhecer o seu. Vai pegar o Vai pegar o Palmeiras, óbvio que vai pegar o Olha o Palmeiras. Meneghetti fazendo escada pro Baldasso dizer, e o Grêmio vai pegar quem? Não vai pegar ninguém. Eu não tô fazendo escada nenhuma, eu não sou pedreiro. Quem faz escada é pedreiro, Bagé. Não sou pedreiro. A diferença é que. Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença, Baldasso, do identificado do Grêmio pro identificado do Inter? Com raríssimas exceções, porque tem os puxa-saco lá no outro lado também. Mas a grande maioria do identificado do Grêmio, ele não é assessor de imprensa. A grande diferença é que o identificado do Inter, do teu tipo, assim, porque o Meneghetti é identificado, mas é não praticante, segundo ele. Agora, tu que é praticante, é isso. Vocês acham que tá sempre tudo bem e quem ousa discordar é porque tá discordando porque não torce pro Inter. É por isso que vocês estão há tanto tempo sem ganhar nada. Só pra te lembrar que já teve coletivas várias, tu dizendo que os identificados do Grêmio não são assessor, teve coletivas e várias do Grêmio na época do Renato que terminava com claque aplaudindo. Só pra te dizer isso. E eu criticava. Então não vem dizer que não tem. Não, é que é diferente. Olha esse tipo de narrativa que a gente tá dando. É uma questão do Baldasso. Aí tu olhar e dizer que o Inter joga mais que o Flamengo, joga mais que o Palmeiras. Não, ontem tinha outros que estavam preocupados com a quantidade de torcedor no jogo do Grêmio. Tu tem mais algum Inter tomando sacode? Tem mais algum confronto da Libertadores aí, Paulinho? Bagé, só uma coisinha. Aliás, eu tenho uma dúvida. A Carol Portaluppi é irmã do Inter? Por quê? Tá. Não. O Baldasso fez lá e achou bonito. Peraí, ó. Aí quando eu entro aqui na série é feio. O Renato. Tá acontecendo? Não. O Baldasso fez o Meneghetti fez escada. Só Cada meia hora falando, todo o caminho do Inter. Eu de falar. Caminho do Inter. Não tem caminho, cai agora. O caminho agora contra o Flamengo já cai. Ok, Bagé, beleza. Lá no teu programa tu decide se vai ter caminho ou não. Não, aqui o Paulinho é que vai dar o caminho. Vamos lá. Chaveamento do Inter na Libertadores na tela pra vocês. O Inter passando pelo Flamengo. Flamengo e Inter. Primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo no Beira-Rio. Passando pelo Flamengo, o Inter pega ou o Cerro Porteño do Paraguai ou o Estudiantes da Argentina. Se for o Cerro Porteño, segundo jogo no Beira-Rio. Se for o Estudiantes, segundo jogo na Argentina. Nas semifinais, o Inter pega Fortaleza, Vélez, Peñarol ou Racing da Argentina. Se for o Fortaleza, segundo jogo do Beira-Rio. Se for Vélez Sarsfield ou Racing, segundo jogo na Argentina. E se for o Peñarol, segundo jogo no Beira-Rio, é o caminho do Inter até a final da Copa Libertadores da América. Palmeiras, que vai enfrentar o Universitário do Peru, líder do campeonato peruano atualmente, está na outra chave, o Inter só enfrentaria numa eventual final, né? Exatamente. Palmeiras, São Paulo, Botafogo só na final. Vou me arriscar. Flamengo, Inter ou Racing, um desses é o finalista. Com tranquilidade. Também acho. Com tranquilidade. Nem arriscar isso aí. É muito fácil. Nem arriscar, eu acho que é uma tendência. É o seguinte, o Flamengo ou o Inter ali, quem passar tá na semifinal. Eu também acho. Tranquilo. E o Racing não vai ter muita dificuldade, né? O Racing pega o Peñarol, é o melhor time. Né? Vélez e Fortaleza, eu acho que o Fortaleza teve uma grande oportunidade de chegar nas quartas de final. Também acho. Mas, cara, assim, ó, provavelmente Flamengo ou Inter estão na final. E do outro lado tem Palmeiras e tem River Plate, né? Lá ficou mais difícil um pouquinho. Mas acho que Flamengo ou Inter estão na final, tá? Quem passar ali, eu acho que tá na final. Em primeiro lugar, né? O Renato teve que sair do Grêmio para ganhar do Internacional. Parabéns ao Renato. Em segundo lugar, não, Baldasso, cacete. Eu vou falar, porque aqui é berração, eu não consigo falar. Segundo ponto, o Bagé deveria se preocupar. O Grêmio fez o jogo do ano, né? Prometeram um time do Grêmio e entregaram uma seleção. O Bagé tá nervoso porque o Inter tá na Libertadores. Eu não tô conseguindo entender. O que tá fazendo? Cara, isso aqui virou escolha do professor Raimundo, cara. Ninguém gosta, tem 44 mil lá. Se a gente tiver o sucesso da escolha do Raimundo, que até hoje eu vou lá e vejo os vídeos da escolha do Raimundo. O Bagé é o Rolando Lero da escolinha. Inacreditável, não pode nem passar frio aqui, tá? Eu com a barriga que eu tô de chope, eu sou o seu boneco. Repetindo a informação, o Inter vai encarar o Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil. Primeiro jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro. Segundo jogo no estádio Beira Rio. Daqui a pouco a gente reprisa para todos vocês o caminho colorado. São jogos? 16 e... Pessoal, a imprensa gaúcha debatendo esse confronto aí de oitavas de finais da Libertadores, né? E Baldasso teve a surpresa, né? Baldasso fazendo vários elogios ao Internacional, apesar da derrota no Campeonato Brasileiro, né? Ele dizendo que o Internacional tinha condições de jogar contra qualquer time, inclusive com o Flamengo. Mas quando soube a notícia ao vivo
que pegou o Flamengo nas oitavas, parece que ele ficou um pouco triste, se exaltou, né? E não gostou de escutar. Ele foi bem realista, né? Como é que pode, né? É o maior azar do mundo, né? Achar de pegar logo o Flamengo, o melhor time da competição. Claro, ele não disse com essas palavras, né? Mas ele disse que era um dos melhores times, né? Tanto time ruim que tem para pegar e pegar logo o Flamengo, realmente é um azar, né? O torcedor flamenguista não escolhe adversário. Para mim, quem viesse, o Flamengo teria que jogar. Time que quer ser campeão não pode escolher adversário. Isso aí é um fato. É um jogo complicado, é um jogo difícil. Inclusive o Flamengo pegou duas pedreiras, né? Podemos dizer assim. Na Copa do Brasil pegou o Atlético Mineiro, né? Outro grande time do futebol brasileiro. Mas eu acho que o Flamengo tem condições de passar pelos dois. Passar pela Copa do Brasil e passar pela Libertadores, né? Claro, são jogos difíceis, não resta dúvida. Mas o Flamengo vem firme e vem forte, né? O Flamengo está crescendo de evolução, é líder do Campeonato Brasileiro, está indo para disputar o Mundial. Claro, a gente tem um objetivo de não passar vergonha, né? Acho que o objetivo é esse, temos que ser pé no chão. E contra o Internacional, para mim o Flamengo tem mais time. Para mim o Flamengo tem um time bem superior ao Internacional. Não que o Internacional não tenha condições de fazer um jogo duro com o Flamengo. Claro, pessoal. A mídia de todo o Brasil sempre colocando o Internacional como um dos grandes clubes do futebol brasileiro. E eu concordo e assino embaixo. Só que o Flamengo jogando alto nível, aquilo que ele sabe. O Internacional jogando alto nível, aquilo que ele sabe. O Flamengo tá nesse patamar e o Internacional tá nesse. O Flamengo tá umas prateleiras acima, né? E mesmo o Flamengo jogando esse futebol que tá jogando e o Internacional jogando esse futebol que tá jogando, o Flamengo vence bonito também, né? Ok, o Flamengo não tá jogando aquele futebol fantástico, né? O torcedor flamenguista quer. Mas tá jogando bem, né? Já o Internacional tá numa queda de rendimento gigantesco, né? Eles estão numa péssima fase. Inclusive perderam para o Fluminense aí, jogando em casa por 2-0 e poderia ter sido mais, né? Então, é um grande jogo do futebol brasileiro, né? Vale lembrar aqui que em 2019 o Flamengo teve o Internacional, só que nas quartas, né? Foi nas quartas de final. Quando o Flamengo venceu os seus 2 jogos, né? Tanto em casa como fora. Eu acho que o Flamengo vai fazer 2 grandes jogos, pessoal. Vai ser o grande jogo dessa fase aí de Libertadores, né? Todos os seus olhares de todo da América do Sul vai estar para esse jogo. Muitos dizem que quem passar aí vai estar com o pé na final. Eu sou daqueles que, como o Felipe Luiz, né? Jogo a cada jogo. São os 2 grandes times dessa chave, desse lado? Sim, são, né? Mas futebol é futebol. O Flamengo tem que passar pelo Inter, depois pensar no Estudiantes ou Peñarol, né, quem vier, e depois pensar numa semifinal e quem vier, Fortaleza, Racing. Mas é jogo a cada jogo. Não adianta aqui querer colocar os bois na frente, né, da carruagem, né? Calma, pé no chão. A gente sabe como é que funciona a Libertadores. Libertadores é traiçoeiro, pessoal. É traiçoeiro, então não é motivo para pânico, não é motivo para desespero. Pegou o Atlético Mineiro também na Copa do Brasil, também não é motivo para desespero. Quem quer ser campeão não escolhe local nem adversário. O Flamengo tem time, vai se reforçar e as outras equipes ainda vão perder jogadores, ainda tem essa, né? A vantagem é que o Flamengo vai reforçar seu elenco, pode chegar atacante, tá chegando Jorginho. Já as outras equipes, no lugar de se reforçar, eles vão perder jogadores, né? A tendência, né? Então o torcedor flamenguista tá animado, né? Vamos esperar que tudo dê certo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.